Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui animados e felizes para começarmos o estudo da lição dessa semana. Mas só para trazer uma ressalva aqui para vocês, né? Esse final de semana eu estava viajando, estive em São Paulo. De São Paulo fui para Águas de Lindóia, né, de Campinas, melhor dizendo. E a gente foi convidado para poder fazer uma palestra ali para os casais, na verdade para as pessoas solteiras, para os viúvos, para pessoas que estavam ali em busca de um relacionamento. E trazemos uma mensagem para todos nós, principalmente para mim, né, que faço parte desse grupo também, sobre namoro para a eternidade. Então, para mim foi muito edificante. Eu quero agradecer de coração aqui a irmã Michele, a dona Sônia, sua mãe, aos seus filhos, o Ryan e a Raíssa, que nos receberam com tanto carinho naquela casa. E foi muito satisfatório. Eu quero dar aqui, prestar meus agradecimentos. E lá, irmãos, eu não tinha nem lugar e nem tinha um ambiente propício para poder gravar os vídeos da lição. Então, peço perdão a vocês. Percebi que alguns inscritos acabaram saindo do canal por conta dessa situação, talvez. E eu não tive condições de poder gravar os vídeos ali. Mas vamos fazê-lo aqui de forma bem breve. Hoje eu vou falar sobre a lição de sábado e de domingo, tá bom? E mais tarde eu vou fazer a lição de segunda e terça, porque também estou agora de saída corrido para resolver outras questões e a gente fica numa situação bem complicada a nível de tempo. Mas olha, Deus seja louvado por tudo que tem feito. Peço de todo o coração perdão a vocês por essa causa. E hoje vamos tratar aqui da lição sobre missão em favor dos poderosos. O verso para memorizar dá uma descrição de que Jesus ali falando para os discípulos e ensinando para eles sobre a verdadeira obra missionária que tem que se haver com desprender-se de si mesmo, ou seja, deixe de querer as coisas para este mundo e foque nas coisas para a eternidade. É tanto que no contexto de Mateus capítulo 16 e o verso 24 fala assim, ó: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí ele no verso 26 ele fala: mas que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou perder a sua alma? E o que daria o homem em troca de sua alma? Logo, Jesus estava aqui enfatizando que a vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo, é de renegação, é de abstinência. Irmãos, eu não tenho nada contra crescimento, não tenho nada contra você adquirir bens. O foco e o problema é quando você se prende a certas coisas, e há muitas coisas, que lhe compromete ao se desprender depois. Tudo aquilo que se adquire e coloca naquilo coração, você acaba comprometendo a sua vida com Deus, coisa que na verdade nós devemos ter muito cuidado. E aqui Jesus estava dizendo em prol dessa causa, advertindo os discípulos e aconselhando-os. O esboço da lição de sábado fala que a missão de Cristo é para todos, é para salvar a todas as pessoas, independente de sua classe social, independente de como elas se encontrem financeiramente, e principalmente os mais abastados. A gente lembra, irmãos, que na época de José do Egito, o próprio faraó ali não era israelita, mas ele foi adepto à fé dele, de maneira que ele o recebeu de bom grado, aceitou como podemos dizer assim, até um vidente, né, como um profeta, quando ele começou ali a falar sobre 7 anos de fome. E aquele faraó, eu não tenho dúvida nenhuma, recebeu de Deus a sua graça e, por embora ter sido rico e sendo pagão, ainda assim ele se converteu. Eu posso dizer até que ele chegou a ser adepto ao Deus dos hebreus, diante da única pessoa que pôde revelar. Quando José chegou até ele, falou assim: olha, o que o rei quer saber, ninguém tem condições de saber. É a semelhança do que aconteceu com Daniel, né? Mas há um Deus no céu. E ele fala: Deus dará a Faraó a resposta do seu sonho. Ele foi e trouxe. Eu não duvido de forma alguma da possibilidade de nós temos aquele faraó da época de José na Canaã Celestial quando Cristo voltar. Já o outro é bem diferente. O texto começa dizendo assim no livro de Êxodo: e veio, pois, um faraó que não conhecia José. E o fato de dizer não conhecia José tem a ver com o Deus de José, com a vida de José, com a fé de José. E aqui eu então entro na seguinte questão. Esse reino, irmãos, era o primeiro reino que eu posso dizer, mundialmente falando, a nível de potência mundial. O reino do Egito. Depois veio a Síria, aí depois veio a Babilônia, Medopécia, a Grécia e Roma. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, levando em consideração que o primeiro reino mundial foi o Egito, o que veio após desse foi a Síria. A Síria foi destruída pelo Babilônico. Nós falamos um pouco sobre isso na lição, umas lições passadas, sobre Nínive e como a Síria era sanguinolenta, como eles eram destacados a nível da crueldade. E ainda assim, a Babilônia destruiu aquele império que era tão aterrorizante.
E quando eu falo da Babilônia, eu estou falando de uma potência mundial também, porque Nabucodonosor foi um rei que, a nível do mundo, era a potência mundial. O reino da Babilônia era um reino mundial, especificamente aqui, de maneira que ele também destruiu os assírios. E agora vem aquela questão. Nabucodonosor, ele era rei da Babilônia, e era um rei pagão, adepto a vários deuses, porque a Babilônia era infestada de deuses. Mas ainda assim, Daniel, por inspiração divina, deixou registrado em seu livro, nos 12 capítulos que está no livro de Daniel, não foi Daniel que escreveu. O capítulo 4 de Daniel foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. E ali nós encontramos, irmãos, uma coisa fantástica, que é o testemunho de Nabucodonosor. Era um homem rico, um homem bastardo, mas ainda assim não deixou de ser por Deus alcançado. E o alcance que ele deixou de ser por Deus foi que ele trouxe a bênção da sua conversão. E no capítulo 4, o livro de Daniel começa dizendo assim, ó, capítulo 4 e o verso 2. Olha só. Quero que todos saibam dos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, realizou em meu favor. E ele deixou escrito aqui, é tanto que no capítulo 5 de Daniel, quando Daniel chega a falar com Belsazar, ele faz menção a Nabucodonosor e desse registro que ele deixou lá, de fato, como que um testemunho. Belsazar sabia daquilo e não se converteu. Também sendo poderoso, sendo uma pessoa de muita riqueza, mas zombou dos conselhos de Deus. E aqui, o próprio Nabucodonosor viu em Daniel uma pessoa de fé, viu em Daniel uma pessoa de Deus, viu em Daniel um diferencial a ponto de ele colocar Daniel como um dos presidentes, que eram 4 ali. E naquela condição que ele colocou, foi por causa do que Deus tinha feito na vida de Daniel. E aí ele diz isso no verso 2, né? Para mim pareceu bem, testemunho dele. Olha só o verso 4. Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio com todo conforto e prosperidade, mostrando aqui agora quem ele era e como ele vivia. Esse capítulo 4, irmãos, esse depoimento de Nabucodonosor, é onde ele fala aqueles períodos de 7 anos, onde ele passou por uma doença chamada licantropia, ou boantropia, ou zoantropia, né? Um homem animal, ou um homem lobo, ou homem boi, onde as unhas cresceram, os pelos cresceram, e ele perdeu a razão de ser como ser humano. E dentro daquela situação toda, ele se converte. E olha que coisa linda descrita aqui no verso 27. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, a advertência de Daniel, tá? Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe o rei continuará a prosperar, coisa que ele não fez. Infelizmente, ele começou a deixar-se arrogante, ser soberbo. E olha o que é que diz aqui no verso 34 do livro de Daniel. Passando este tempo, depois desse período, né, dos 7 anos, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou. Louvei e adorei ao Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Olha que coisa linda, irmãos. Esse registro aqui, deixado no livro de Daniel, era uma afronta para os outros deuses, para os outros reis, porque deixar um registro dele sendo babilônico, sendo caldeu, tirando dele a identidade, tirando dele o seu paganismo, os deuses que eles serviam, e exaltando o Deus de uma outra nação, e uma nação que aos olhos dos outros era extremamente fraca e extremamente vulnerável, e exaltando a esse Deus, isso aqui é um registro fantástico de como Deus alcança os poderosos, mas ele se deixou ser alcançado por Deus. E aqui nós temos um registro, né, de mais pessoas que assim o fizeram. E para fechar, olha o verso 37 do capítulo 4 de Daniel. Agora, do jeito que ele começa, ele termina. Eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos Reis. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Ele falou que ele não era humilde, ele falou que ele era orgulhoso, e falou que ele, na verdade, foi tirado da condição que ele se encontrava para uma condição de um reconhecimento, sabe? Na carta a 2 Pedro 3, verso 9, diz assim: Deus não tem prazer, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E Timóteo também fala mais de uma coisa, né? Deus quer salvar a todos, sem distinção. A predestinação pelo que Cristo fez é para salvar a toda a humanidade, mas infelizmente nem todos se deixarão ser salvos por ele. É como se num relacionamento só uma pessoa quisesse algo e a outra não quer. Ah, eu quero muito namorar com fulano, mas a pessoa não quer nada comigo.
eu tenho interesse por ela, eu tenho apreço por ela, eu quero tê-la do meu lado, mas ela não quer. Então, assim, por mais que eu queira, por mais que eu tenha desejo, por mais que eu almeje a sua presença comigo, eu vou ter que respeitar o fato de ela me rejeitar. Assim também é com Cristo. Deus deu a salvação para todos, ama a todos, está disposto a salvar a todos, mas nem todos se salvarão. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam, coisa que lamentavelmente nem todos farão. Aqui nós entendemos um pouco do testemunho de Nabucodonosor e vemos que, embora sendo pagão, ele se converteu. Amanhã iremos tratar sobre, ou melhor dizendo, na lição de segunda-feira e terça, vamos tratar sobre Naamã e os eruditos, especificamente Nicodemos. Falaremos sobre isso em outro momento. Mas de antemão, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho da sua presença e que Deus te abençoe através deste vídeo de hoje. Que Ele nos faça reconhecer quem nós somos e nos faça ser humildes, porque Ele deixou esse recado, né? Que aprendamos de Cristo, que é manso e humilde de coração, porque só assim encontraremos descanso para a nossa alma. Não é a riqueza, não são os bens, mas é tudo aquilo que Deus colocou em nosso coração, porque o nosso coração tem um tamanho de Deus e Ele colocou em nós o desejo da eternidade. As coisas aqui podem ser bem usufruídas, mas todas irão passar, assim como foi no encontro de Água de Lindóia. Foi muito bom, um local maravilhoso, alimentação fantástica, mas ainda assim passou. E agora ficará somente na lembrança. Foi agradável, mas o que nós queremos é aquilo que é agradável, mas que nunca se acaba. Que Deus, portanto, nos ajude a alcançar os poderosos com humildade de coração, para que assim o trabalho de Deus em nossa vida possa ser bem realizado. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos a nós concedidas e pedimos, Pai, que o Senhor nos auxilie para a glória do Teu nome. Dá-nos a Tua bênção para este dia, nos ajuda a sermos úteis em Tua causa e, por favor, Pai, tem misericórdia de cada um de nós, que saibamos colocar-te em primeiro lugar em tudo em nossa vida. Dá-nos esta bênção e perdoa nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Se inscreva em nosso canal e curta nossos vídeos e compartilhe para a glória do nome de Cristo. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Até logo.